Bom, para a gente manter com regularidade, né, as nossas sessões, que iniciam sempre às 20 horas. Uma boa noite a todos. O meu nome é Flávia Pereira Costa, eu sou médica perita, sou membro da Comissão Científica da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica Regional Minas Gerais, e eu vou divulgar os nossos eventos, que são realizados sempre nas segundas, terças-feiras do mês. São sessões clínicas com os temas relacionados aos assuntos que nos interessam, né? Que são mais importantes e que são sugeridos pelos pares, pelos peritos médicos. E hoje a gente vai fazer a nossa 5ª sessão clínica. Eu vou passar a palavra para a nossa presidente, doutora Elisete Rocha. Boa noite a todos. Vou fazer uma breve explanação. Eu gostaria de agradecer a presença de todos na 5ª sessão clínica da nossa regional. Lembrando também, né, Flávia, que a sessão ficará disponível no canal do YouTube. Agradecer, né, a toda a comissão científica pelo primor, né, na organização dessas reuniões, que a gente está vendo que está sendo um sucesso, um grande sucesso. E sem mais delongas, passo a palavra para a doutora Flávia, moderadora da noite, para conduzir os trabalhos, proceder às devidas apresentações, né, dos nossos ilustríssimos convidados, os quais eu agradeço a gentileza em aceitar o convite para participar dessa nossa reunião. Com você, Flávia. Boa noite a todos. Nós vamos dar início à 5ª sessão clínica da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica Regional Minas Gerais, cujo tema é o fortalecimento da justiça do trabalho através das ações de reparação de dano corporal. Nós teremos, né, a participação dos ilustres convidados, o nosso palestrante, Dr. Marcos Antônio Alvarez. Ele é médico perito pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, com atuação no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É médico do trabalho pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho, pós-graduado em ergonomia, fez residência médica em cirurgia geral, é especialista em endoscopia digestiva pela Sociedade Brasileira de Endoscopia e delegado regional de Ribeirão Preto, da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica Regional São Paulo. A gente vai ter a participação de outros 2 ilustres convidados. Estamos lisonjeados pelo aceite do nosso convite, que são os doutores, excelentíssimo doutor Sebastião Geraldo de Oliveira, juiz do trabalho, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, e do excelentíssimo doutor Walter Souza Pugliese, que é juiz do trabalho da 19ª Região e diretor de assuntos legislativos da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Eu solicito a todos que desliguem os microfones durante as apresentações e as perguntas poderão ser feitas pelo chat e serão selecionadas pelos membros da nossa comissão. A nossa comissão científica da ABML-PM Regional Minas Gerais é composta pelo Dr. Guilherme Chaves, o Dr. Fernando Esbera, a doutora Lorena Barcala, a doutora Adriana Cunha e por mim. Bom, vamos começar, né, a nossa sessão com a apresentação do Dr. Marcos Antônio Álvares, que vai ter 20 minutos para fazer a sua apresentação. A partir daí, a gente vai abrir para os nossos debatedores, Dr. Sebastião Geraldo e Dr. Walter. Dr. Marcos, é com o senhor. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a ABML de Minas Gerais pelo convite, agradecer a essa comissão científica maravilhosa, né, parabenizá-los e agradecer pelos eventos que vocês têm nos brindado, tem sido de inestimável valia. Viu? Agradecer a esses ilustres
debatedores que nos honram com a presença e a todos os que estão conosco. Realmente é uma noite especial para mim, né? Especial em função de vários aspectos, mas tem um que me preocupa um pouco mais, porque é uma mudança de paradigma a ser proposta por um médico perito sem qualquer formação jurídica. Isso impõe que eu peça a benevolência de todos. E já antecipo o meu pedido de desculpas pelos erros que certamente aparecerão na apresentação. Mas, como eu disse, eu realmente peço, conto com a benevolência de todos. Flávia, eu não sei como que eu apresento. Só um minuto, doutor. A nossa host, doutora Adriana Cunha, está com a apresentação? Eu estou com a apresentação. É o doutor Guilherme? Estou, um minutinho, vou abrir. Consegue visualizar? Não. Ué. Mais uma vez. Share screen. Está dando agora? Apareceu? Apareceu. Sim. Apareceu. Só colocar em modo de Eu vou botar aqui. apresentação. Deixa eu só puxar Tá. o negócio pro lado. Ficou bem do lado assim. Aí. Agora foi. Pronto? Sim. É você que vai comandar os slides, né? É você? Isso. Então, vamos lá. Iniciando o tema, como disse, a visão de um médico perito das transformações que a sociedade tem sofrido, e elas foram rápidas, profundas e são irreversíveis, né? Essas transformações transformaram a relação de emprego, em muitos casos, em relações de trabalho, e muitos temas que hoje compõem as lides não são cobertos pela CLT. Isso levou a uma diminuição da cobertura da proteção seletista na sociedade. Consequentemente, isso tem um reflexo importante, um aumento de uma vulnerabilidade social e até mesmo um enfraquecimento da justiça do trabalho, porque estima-se, tem gente que estima que somente 30% da força de trabalho hoje está coberto pela proteção seletista, né? Próximo, né? Se as transformações são irreversíveis e se a CLT não pode ser usada fora dos seus limites, se os limites da ação da Justiça do Trabalho são definidos pela CLT, que são a relação de emprego e temas regidos pela CLT, nós estamos diante de um problema complexo, né? Próximo. E aí, a solução proposta é que se faça um descolamento da competência da Justiça do Trabalho dos limites da CLT. Na verdade, é uma ampliação da competência, né, da Justiça do Trabalho, de tal forma que ela transcenda
os limites impostos pela CLT e passe aos altos ramos de direito para julgar temas definidos ou normatizados pelo direito comum. E a quem, o primeiro entrave a essa ideia é que muitos julgam que isso, para que isso ocorra, é necessária uma mudança na legislação. E a tese é exatamente essa, que a mudança da legislação, ainda que não tenha sido percebida, ela já ocorreu. Próximo. E ela ocorreu em 88, através do artigo 114 da Constituição, que foi reforçado pela emenda 45 de 2004. E aí o critério mudou. O critério de atuação da Justiça do Trabalho é basicamente a existência de uma relação de trabalho. Né? Próximo. Bom, se o critério é a relação, é a existência de uma relação de trabalho, se a CLT ela não pode, a Constituição não mudou a CLT, ela não disse que a CLT passa a decidir temas que envolvem relações, além das relações de emprego, ela não cuida de todas as lides que estão fora dessa relação. Esses temas continuam sendo regidos pelo direito comum. E o exemplo clássico disso é a reparação do dano corporal do trabalhador. Próximo, né? E quando se diz que a reparação do dano corporal do trabalhador, a princípio, não é da alçada da Justiça do Trabalho, hoje, na nossa experiência, isso soa bastante estranho. Mas, na verdade, a CLT exclui da Justiça do Trabalho essa competência, né? Explicitamente, lá no seu artigo 642, no parágrafo 2º. E esse é um tema totalmente norteado pelo direito comum. E ele serve a analisar a evolução histórica do que aconteceu desse tema. Eu acho que é o melhor caminho para demonstrar a tese e a mudança de paradigma proposta. Vamos lá, Guilherme. A princípio, o direito comum negou ao trabalhador todo e qualquer tipo de reparação baseada no direito comum. Isso desde lá de 1934. Né? No seu artigo 12 da chamada Lei Acidentária dizia que a indenização instituída pela lei, que é a indenização previdenciária, exonerava o trabalhador de qualquer outra indenização do direito comum. Esse quadro, ele se perpetuou até 88. Ainda que tenha havido algumas transformações, como o direito à indenização em caso de dolo ou de culpa grave. Próximo. O que mudou realmente o contexto foi a Constituição de 88, onde o trabalhador passou a ter o direito de receber uma indenização com base na responsabilidade civil, né, do empregador. É como se o trabalhador passasse a ser um cidadão de primeira categoria. Ele passou a ter direito, o mesmo direito que a vítima de um ato médico ilícito, por exemplo, a ter a sua reparação, né? Ou a vítima de um acidente de trânsito cometido por alguém através de uma infração de trânsito. Agora, o interessante nessa questão toda, é um ensinamento que o doutor Sebastião Giraldo de Oliveira coloca com muita clareza em seus livros. O que motivou o constituinte a dar esse direito individual foi o interesse coletivo. Um dos fundamentos que levou a essa colocação foi o alto índice de acidente de trabalho, de doença ocupacional que existia no país. Então, o dever de indenizar, ele, com base na responsabilidade civil do empregador, ele, em regra, ele nasce no descumprimento das normas regulamentadoras. Né? E por ser um tópico totalmente normatizado pelo direito comum, ele segue o modelo de reparação integral dos danos. Vamos lá? Então, lato sensu, a indenização tem o objetivo coletivo, o meio de se atingir esse objetivo coletivo,
é através do julgamento dessas ações individuais. Não é um direito regido pelo direito trabalhista, é o direito regido, normatizado pelo direito comum. E o direito comum, por sua vez, não comporta ser substituído por outra norma legal. E ele segue o modelo de reparação integral dos danos. Dito isso, essas ações começaram a ser julgadas no âmbito da justiça comum, da justiça estadual. E quando essas mudanças começaram a ser julgadas, aconteceu, e aí eu vou pedir desculpas novamente, apelar para a benevolência, né, dos juristas, que alguns tópicos vão ser colocados de uma forma um tanto quanto extremada para facilitar comparações. Vamos lá, Guilherme. O que aconteceu é que a Justiça Estadual estabeleceu com muita frequência a inversão do ônus da prova, em particular quando surge com a defesa do consumidor, em 1990. E o outro dispositivo legal muito usado foi a presunção legal de veracidade. Então, nos casos onde existe uma doença relacionada ao trabalho, existe a presunção legal de veracidade e o ônus da prova passa para a parte contrária. Portanto, cabia, nessa inversão do ônus da prova, ao empregador cumprir, provar, demonstrar claramente que ele cumpriu as normas regulamentadoras relacionadas àquele caso. Isso com um papel muito importante na definição de nexo, né? Em particular do nexo jurídico. Essa foi a forma encontrada para a busca desse interesse coletivo, que foi a intenção do Constituinte nessa mudança de direito trabalhador. E, sem dúvida, isso fortalece a implantação de serviços de medicina ocupacional adequados, eficazes, eficientes. Vamos lá, galera? Portanto, aí tem uma questão interessante. Eu acho que nós pulamos um slide, Léo, mas não tem importância. Eu aqui falei mesmo. Com essa inversão do ônus da prova, produção legal de direito, série de coisas, o princípio da proteção foi aplicado de uma maneira muito eficaz na justiça estadual, né? Bom, as perícias na justiça estadual, elas têm um outro rito. O perito sabe quanto vai ganhar antes de fazer a perícia. Terminados os seus trabalhos, respondeu os quesitos complementares, ele recebe, né? Isso faz com que ele não tenha interesse na lide nenhum. Portanto, não há que se dizer que essas perícias estão contaminadas por qualquer situação de suspeição, né? Situações essas definidas no Código de Processo Civil. Normalmente, quem arca com essa despesa processual, não esquecer que lá o honorário pericial é considerado uma despesa processual e ele tem caráter alimentar, né? O perito tem direito a comer, né? E isso acaba, normalmente, o caminho é que ele seja arcado pelo reclamante pelo reclamado da mesma forma que costuma ser imputado ao médico, aos hospitais, esse ônus. Portanto, ele não onera o orçamento dos tribunais. E aí, na Justiça Civil, não se percebe o déficit de peritos e especialidades, né? Houve realmente a implantação da reparação integrada dos danos, até porque existem peritos especializados nisso, à disposição da CIVO, e não há qualquer tipo de discussão sobre limites legais de indenização. E esse modelo vigorou entre 88 e 2005. Mas, uma vez que o 114 ele já existia, o STF foi provocado para se manifestar se essa competência era realmente da Justiça Estadual ou se era da Justiça do Trabalho. E por diversas vezes o STF disse que era da Justiça Estadual. Isso mudou em 2005, vamos lá, né? No julgamento desse conflito de competência. E aí, em 2005, o STF reconheceu que a Constituição, reforçada pela redação da reforma, 45, ela
ele reconheceu que a competência era da Justiça do Trabalho. E aí volta de novo a ter que citar o doutor Sebastião, porque o trabalho do doutor Sebastião, como amigo da Corte, ele foi citado e valorizado no voto de todos os ministros da Suprema Corte. Né? O ministro Aires Espírito foi o relator desse processo. Vamos lá, Greg. Então, houve uma mudança do órgão julgador, mas não houve mudança de legislação nenhuma. É um tema que continua sendo normatizado pelo direito comum. Próximo dele. Bom, aí, de repente, de uma forma imediata, um volume enorme de processos foi lançado na Justiça do Trabalho, e é um tema totalmente estranho a essa justiça. Você imagina o que foi, de repente, você absorver conceitos como dano ilícito, dano lícito, nexo natural, nexo médico, nexo jurídico, o que deve ser indenizado, como se valora esse dano, como se determina o quanto é indenizatório, e por aí vai. E outra coisa que chama muita atenção é que o dano corporal foi incorporado aos processos trabalhistas, né, como se ele fosse gerado pela CLT. Né? E diante de uma situação dessa, qual é a reação humana possível? É você usar esses são os mecanismos do seu dia a dia, aquilo que é conhecido, aquilo que é rotina, aquilo que funciona, para enfrentar esse desafio que, eu imagino, tenha sido gigantesco. E, com isso, todos os atores processuais da reparação do dano corporal pensam e agem como se a reparação do dano corporal fosse regido pela CLT. E aí, isso é que foi instalado. E o direito comum é um acessório. Vamos lá. Né? A primeira vítima dessa postura foi o ônus da prova, que na Justiça do Trabalho, no antigo 818, cabe a quem alega a prova. Né? Então, se a inversão do ônus da prova foi fortemente abalada, a presunção legal de direito foi fortemente abalada. Eu conheço, por exemplo, no TRT-8, algumas ou várias situações onde se aplica, desde antes no Código de Processo Civil antigo, a presunção legal de direito. Mas isso está longe de ser uma realidade. Isso está tão impregnado na nossa cultura, que mesmo depois da reforma de 2017, que, de certa forma, absorveu esse conceito da inversão do ônus da prova, isso não foi aplicado. Você não vê muitos pedidos, né, de aplicação do parágrafo 1º, né, da presunção legal de veracidade. Lógico que os advogados de reclamada absorveram essa ideia rapidamente, mas isso está na cabeça do perito, isso está no de reclamante. Então, mesmo hoje, o comum é se apoiar no inciso 1º do novo 118. Bom, com isso, próximo livro, por mais paradoxal que possa parecer, a aplicação do princípio da proteção fundamental ao direito do trabalho foi reduzida. Né? E também, com isso, o empregador deixou de rotineiramente ter que apresentar, comprovar o cumprimento das normas regulamentadoras referente ao caso concreto, e isso não tem sido usado rotineiramente na definição de nexo. Portanto, o estímulo à implantação de nexos, de SESMITs fortes, de SESMITs competentes, né, de uma medicina do trabalho organizada, eficaz, efetiva, né, ficou abalado. E, com isso, essa busca do objetivo coletivo, que é a redução de acidente de trabalho, parece que ela diminuiu de intensidade. Bom, a outra questão foi que a perícia médica foi equiparada à perícia de insalubridade. A perícia de insalubridade
foi imposta por lei desde 1968, e ela é considerada, e aí a perícia médica passou a ser considerada como uma custa processual, isso desde 1968. Ela não tem caráter alimentar porque ela é uma custa processual, e por isso que ela paga após o trânsito em julgado, né? Muitos acreditam que isso é fruto do 790B. Não é, 790B surgiu em 2002. Esse modo de proceder é desde 68, mas isso seria assunto para uma outra. O perito na Justiça do Trabalho, ele ganha mais em menor tempo se uma das partes for vencida, né? E isso faz com que ele tenha interesse no resultado da lide. E entendo interesse no resultado da lide, isso caracteriza uma condição de suspeição. Lógico que isso não quer dizer que toda perícia trabalhista não seja correta. Lógico que elas são corretas, mas a condição de suspensão, ela existe. E aí, quando o TRT-15 começou a pagar a gratuidade por volta de 2005, salvo engano, ele exigiu o trânsito em julgado, ainda nessa concepção de custa processual, e condicionou o pagamento da gratuidade à sobra orçamentária. E a gente sabe o quanto é difícil a sobra orçamentária, né, no órgão público. E nós carregamos essas dificuldades todas. Próximo. Lógico que o resultado foi déficit de peritos especializados, né? A indústria de concausa, tão reclamada, tão discutida, né? Ela se instalou da mesma forma que existe uma reclamação muito grande, né, na indústria da insalubridade. E a reforma trabalhista de 2017 piorou muito o cenário, porque ela estimulou o pagamento de honorário expresso, que, a meu ver, foi uma grande invenção dos magistrados de primeira instância. Em termos práticos, ela legaliza o calote. Eu já tive vários casos onde o beneficiário da justiça gratuita foi sentenciado a pagar meus honorários, né? Então, não pagou, eu teria que entrar com uma ação para receber, né? Então, eu teria que gastar dinheiro para receber, tentar receber de alguém que não tem dinheiro. É um bom negócio, né? Eu não entrei com nenhum. Lógico que isso tudo aumentou o déficit de perícia especializados, né? Faltam peritos mesmo, existe uma reclamação muito grande de que esses peritos inexperientes, né? Isso fortaleceu a indústria da concausa, porque houve um êxodo, né, de peritos em 2017. Vamos lá. Né? O outro ponto fundamental é que existe uma visão deformada da perícia médica, do que seja a perícia médica. E aqui eu vou destacar apenas um ponto, que é a perícia do local de trabalho, né? Tem gente que imagina que essa perícia pode ser feita sem uma indicação médica, sem uma indicação técnica. Olha, do mesmo forma, quando eu preciso de uma informação complementar, eu solicito ao juiz e explico, fundamento por que eu preciso dessa informação complementar, porque o exame complementar, por exemplo, vai aumentar o processo, vai aumentar o processo. Eu tenho que fazer a mesma coisa na indicação da perícia técnica. E essa perícia, se o juiz aceitar, ela vai ser feita por um perito da competência do juiz, que pode, no seu perito médico, o perito médico pode não ter condição, o equipamento para fazer essa perícia, interesse e tudo mais. Então, a perícia local de trabalho faz parte da perícia médica, ainda que em alguns lugares isso está sendo praticamente imposto, que se faça todas as perícias na perícia local de trabalho, como sendo uma atribuição do perito médico, seja ele qualificado ou não, e principalmente sem pagar nada, né? Então, não existe o caráter alimentar dos honorários médicos na Justiça do Trabalho. Isso aumentou, contribui para que haja o déficit de peritos especializados. Vamos lá, Gui. Bom, o sistema de pagamento da gratuidade onera o orçamento dos tribunais, né? E a gente sabe o
quanto é difícil arcar com as consequências dessa oneração, né? Você tem aí uma infinidade de processos que são pagos quando há sobra orçamentária. Outra coisa interessante é o modelo de reparação. O modelo de reparação, ele privilegia a indenização pela redução da jornada laboral. Por outro lado, os outros aspectos dessa reparação eles não são tão valorizados assim, né? Existe uma tendência, uma visão reducionista do ser humano. Eu acho que aqui é mais um daqueles, né, exageros que eu estou cometendo. Isso não é uma regra geral, não é todo lugar, mas a gente repara muito isso. E ainda quem discuta que os limites de dano corporal colocados na CLT se aplica às ações de reparação de dano corporal. Eu fico imaginando se essas ações tivessem continuado sendo processadas e julgadas na justiça civil, se existiria essa discussão. Eu penso que essa discussão sequer existiria. Vamos lá aqui. Guilherme. Portanto, eu creio que esse é o momento de discutir esse assunto. Nós precisamos resolver se a lide do dano corporal do trabalhador serão resolvidas à luz do direito comum ou se elas vão continuar sendo contaminadas por diversos aspectos da CLT, e aí nós criamos uma situação de retrocesso. O trabalhador, ao fim das contas, ele é um cidadão de segunda categoria, quando comparado, por exemplo, à vítima de um dano corporal com um ato médico ilícito, né? Bom, fundamental para se conseguir a implantação desse sistema, né, é separar o processo. Não tem como você continuar julgando as ações de dano corporal como se ela fosse mais um item da CLT. Não tem como, né? Eu fico imaginando um perito, um juiz da Justiça Comum, diante de um ato qualquer que tenha repercussões na seara civil de reparação e na penal, que esses dois aspectos fossem discutidos dentro do mesmo processo, né? Não tem como usar esses dois processos, né? Por fim, eu penso que nós devemos começar essa discussão desse aspecto. Eu acho que isso não é uma situação descrita. Penso que, pelo menos, eu não encontrei nesses estudos históricos nenhuma discussão profunda sobre essa questão. Acho que as condições eleitorais são propícias para que seja implantado um projeto piloto nesse sentido. De toda sorte, qualquer mudança, qualquer proposta de mudança de paradigma atrai para si controvérsias, né? Eu não tenho dúvida que boa parte das pessoas que estão nos acompanhando estão bastante preocupadas, talvez, ou achando essa proposta um pouco inusitada, pelo menos, né? Toda sorte, eu espero, como eu disse, contar com a benevolência de vocês. Guilherme, eu juro que tentei me manter nas minhas apresentações, eu me mantive abaixo de 20 minutos, mas isso não aconteceu aqui, né? Eu agradeço a paciência de todos vocês, né? Volto a insistir, conto com a benevolência e espero que dentro em breve a gente implante um projeto piloto nesse sentido, e estou aberto às controvérsias que certamente virão, né? Bom, boa noite, doutor Marcos, muitíssimo obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o nosso primeiro debatedor da noite, doutor Walter Souza Pugliese, que é juiz do trabalho da 19ª Região, diretor de Assuntos Legislativos da ANAMATRA. Doutor Walter. Boa noite a todos, acho que todos me escutam bem. Primeiramente, eu quero
cumprimentar a doutora Elisete Rocha, que é presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, cumprimentar a moderadora, a doutora Flávia Costa, cumprimentar o doutor Guilherme Chaves, que foi a primeira pessoa que entrou em contato comigo para o convite. Quero cumprimentar também a doutora Ana Cristina Chaves. Cumprimento e parabenizo pela apresentação o doutor Marcos Antônio Alvarez e cumprimento de forma muito especial o meu diletíssimo colega, desembargador Sebastião Geraldo. Uma satisfação muito grande revê-lo. Digo isso com imensa satisfação, doutor Sebastião. Bom, tentando aqui iniciar a minha manifestação, eu verifiquei que o doutor Marcos transitou por diversos aspectos que envolvem a questão do acidente de trabalho, questões de direito material, questões de direito processual e uma gama de situações extremamente pertinentes com as suas colocações. Quando eu me deparo com o tema, e só para me organizar, Flávia, o meu tempo qual é? Por favor. Doutor, o senhor tem 15 minutos. 15 minutos, perfeito. Sim. Daí eu me organizo. Perfeito. Quando eu verifico o tema que foi proposto para esta 5ª sessão clínica da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas da Regional Minas Gerais, que é o fortalecimento da justiça do trabalho através das ações de reparação de dano corporal, e vejo aqui que participa deste evento o doutor Sebastião, vejo que efetivamente tem tudo a ver. E o doutor Marcos pontuou muito bem sobre o trabalho que foi desenvolvido pelo doutor Sebastião, à época, ano de 2004, 2005, não é isso, doutor Sebastião? Eu estava iniciando no movimento associativo, mas tive a grata satisfação de acompanhar um pouco o trabalho que foi desenvolvido pelo desembargador Sebastião, junto ao Supremo Tribunal Federal, e que promoveu uma mudança, eu diria, espetacular da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que pertine à questão da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações patrimoniais e não patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho. O doutor Marcos, ele iniciou a sua fala falando da questão do enfraquecimento da Justiça do Trabalho em razão da limitação do seu espectro competencial, que só foi se alterar com a emenda constitucional número 45, que promoveu a chamada reforma do judiciário e promoveu, dentro dessa reforma, uma efetiva ampliação do espectro competencial da Justiça do Trabalho. Como disse o doutor Marcos, efetivamente, temos dois momentos bem claros. Período anterior à emenda 45, ou seja, anterior a janeiro de 2005, em que a competência da Justiça do Trabalho estava limitada a solucionar, através da conciliação e do julgamento, aqueles dissídios individuais, as ações decorrentes das chamadas relações de emprego, que são definidas essas relações na CLT. Nós fazemos uma diferenciação entre relação de emprego e relação de trabalho. Relação de emprego, gênero, do qual a relação de trabalho, gênero, do qual relação de emprego seria uma de suas espécies. E esse outro momento se deu justamente com a emenda 45,
que promoveu esta ampliação da competência da Justiça do Trabalho, que passou a ter a sua competência ampliada no sentido de ser o órgão responsável pelo processamento e julgamento das ações chamadas oriundas da relação de trabalho. Ou seja, você transcende, você ultrapassa o limite da relação de emprego prevista na CLT para alcançar todo o espectro de relação de trabalho, de prestação de serviços. Logo no início, tivemos já um problema, e aqui eu me refiro à questão inicialmente pontuada pelo Dr. Marcos, de enfraquecimento da Justiça do Trabalho, porque essa questão do enfraquecimento ou do empoderamento diz respeito muito à questão competencial. Como se diz, quanto mais competência de determinado ramo do judiciário, mais poder, digamos assim, de atuação tem esse ramo. E logo após a emenda 45, já tivemos um primeiro revés com uma liminar em que se afastou da competência da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar os dissídios, as ações decorrentes do regime estatutário. Com o passar do tempo, e estamos vendo isso de uma forma muito forte atualmente, a própria jurisprudência, decisões oriundas do Supremo Tribunal Federal, vem tolhendo a cada dia a competência da Justiça do Trabalho, com uma interpretação, e eu falo isso com todo respeito, e com relação aos entendimentos contrários, e principalmente respeitando os entendimentos do Supremo Tribunal Federal, mas dando uma conotação, uma interpretação, melhor dizendo, do atual artigo 114, com a redação da emenda 45, em situação, diria, até pior do que era anterior à emenda 45, porque, inclusive, dissídios, ações cuja competência eram tranquilas na jurisprudência do próprio Supremo, dos tribunais superiores, STJ e TST, como competência da Justiça do Trabalho, estão sendo paulatinamente esvaziadas. Isso é um motivo de muita preocupação, o que me leva a vaticinar, desembargador Sebastião, que talvez na atual quadra de entendimentos e de composição do Supremo Tribunal Federal, talvez o senhor não tivesse tido o sucesso que teve àquela época, em 2004 e 2005, com um trabalho realmente sensacional, eu falo isso com toda a sinceridade, conseguiu convencer e modificar o entendimento de competência do Supremo em relação à Justiça do Trabalho, e que era de revés. Né? Então, esse é um primeiro problema que eu levanto, que diz respeito à atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, oxalá, não entenda de rever essa atual jurisprudência. Quero crer que não, até porque nós temos hoje, isso está bem sedimentado no Supremo Tribunal Federal, através da súmula vinculante 22, que já assenta, pacifica, e como o próprio nome diz, é vinculante em relação aos demais ramos do judiciário, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações com pretensões patrimoniais ou não patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho. Tentando seguir uma linha do que abordou o doutor Marcos de forma brilhante, nós vemos as questões que envolvem certas dificuldades de se examinar nas questões periciais, os chamados acidentes do trabalho. Nós temos essa divisão interna também dos acidentes, que tem uma influência, tem uma relação direta com a perícia
que deverá ser realizada e que deverá ser designada pelo magistrado, e estamos a falar das ações que são propostas perante a Justiça do Trabalho, em que se pleiteiam indenizações tanto por dano material como por dano moral ou não patrimonial decorrentes de acidente do trabalho. Nós podemos dividir essas questões, esses acidentes, em dois tipos, que são os acidentes chamados típicos, que são aqueles acidentes clássicos, uma queda, um acidente em alguma máquina que afeta algum membro do corpo do trabalhador, como também temos os chamados acidentes atípicos, né? Que são subdivididos em doenças do trabalho e doenças profissionais, que nós podemos alinhavar sob o gênero de doenças ocupacionais. Elas vão, efetivamente, a depender da pretensão, da alegação do acidente sofrido por esse trabalhador, vai direcionar o magistrado do trabalho, o juiz do trabalho, na definição da perícia a ser executada. O doutor Marcos falou de uma diferença que se tem, inclusive no que pertine à definição de honorários periciais, das perícias feitas nas chamadas justiças comuns, justiça estadual ou justiça federal, das perícias que são realizadas na Justiça do Trabalho. Porque nós vemos que nas justiças comuns, principalmente na federal, e eu falo na federal para relacionar a magistratura da União, Justiça Federal e Justiça do Trabalho, as perícias que são realizadas na Justiça Federal, elas são voltadas basicamente para a definição de capacidade ou incapacidade laboral para fins de definição de benefício, concessão de benefício previdenciário, concessão ou prorrogação ou uma nova definição desse benefício. Na Justiça do Trabalho, nós temos uma situação um pouco mais complexa, tanto na questão do acidente típico, o acidente normal que acontece, normal, eu digo, por uma normalização que nós, infelizmente, não conseguimos superar diante do crescente número de acidentes do trabalho, verificar qual o grau de incapacidade e de eventual sequela daquele acidente típico que suporta aquele trabalhador, né? Nós teríamos, num primeiro momento, a avaliação do déficit funcional ou da incapacidade fisiológica desse trabalhador decorrente do acidente sofrido, e, a partir daí, também verificar qual a relação e qual a consequência desse déficit funcional na sua capacidade de trabalho, especificamente relacionada à sua profissão, à atividade laboral que esse trabalhador desempenha. E, do outro lado, a questão da doença atípica, da doença do trabalho ou profissional, a da doença ocupacional, em que é necessário a definição do chamado nexo causal, né? E uma dificuldade que se apresenta muito, nós verificamos uma dificuldade muito grande, inclusive na análise das perícias, não apenas desse nexo causal, mas a relação que se observa nisso a partir de determinadas doenças, e nós verificamos muito isso nas chamadas lesões por esforço repetitivo ou doenças do sistema osteomuscular, que dizem respeito à multifatorialidade, não sei se eu me expressei de forma correta, né? Que podem ocasionar, né? E isso diz respeito ao próprio conceito de vida daquele trabalhador, que não se limita apenas às suas atividades no local de trabalho. Deve-se estudar todo o histórico desse trabalhador, inclusive na sua vida pessoal, porque pode haver uma influência em relação
a essa doença derivada, enfim, que atinge especificamente esses membros do sistema osteomuscular. Aí há uma efetiva dificuldade de se estabelecer, e eu, como juiz do trabalho de primeira instância, sou juiz titular da 4ª Vara do Trabalho de Maceió, encontro realmente muita dificuldade na verificação e nas perícias apresentadas, né, com relação a essa questão que envolve esses aspectos multifuncionais, que envolvem notadamente os acidentes de trabalho atípicos decorrentes das doenças ocupacionais. O Dr. Marcos falou também, eu verifiquei aqui, a questão do ônus da prova. Há uma questão que envolve o ônus da prova, que na análise das alegações, principalmente quando se trata de doenças atípicas, as doenças ocupacionais, o chamado nexo técnico epidemiológico, que dá um norte em relação àquelas atividades que provocam, pelo próprio nível de adoecimento e de estatísticas da Previdência Social, um maior nível de adoecimento. Isso é um elemento que pode vir a permitir ao juízo examinar a questão do ônus probatório, inclusive na perspectiva da alteração do chamado ônus dinâmico da prova, né? Como também alguns documentos fundamentais e que são obrigatórios por lei e que o empregador deve produzir, que tanto é o PCMSO e o LTCAT. Inclusive, eu estive verificando aqui, casualmente, recebi há poucos dias uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que é o de número 2.297, recentíssimo, agora de 5 de agosto de 2021, que orienta os médicos peritos, nas perícias, solicitar dos estabelecimentos de saúde responsáveis pelo PCMSO daquela determinada empresa, os relatórios, o relatório de análise de risco dos postos de trabalho, e aí especificamente no caso daquele autor, daquele reclamante, né? Porque isso vai, com certeza, trazer elementos de formação de convencimento do juízo quanto à responsabilidade do empregador. Isso também é um elemento que pode vir a ser utilizado na análise pelo juiz do trabalho quanto ao respectivo encargo probatório. Para finalizar, acredito que já esteja passando aqui do meu tempo, pessoal, uma rápida tolerância da doutora Flávia, para falar da questão dos honorários periciais, mais especificamente da questão que envolve o beneficiário da justiça gratuita. Essa é uma situação extremamente difícil. Nós estamos, a doutora Ana Cristina está acompanhando, também tem em razão da atuação que faz junto à Associação Brasileira de Medicina Médica e Perícia, Medicina Legal e Perícia Médica, atuando também no parlamento sobre projetos que tendem, ou ao menos pretendem, alterar esse estado de coisa, porque nós tivemos, na reforma de 2017, uma atuação do legislador, e com devido respeito, extremamente prejudicial àquele que intenta, com uma ação judicial, no caso do trabalho, o trabalhador, e que efetivamente nós sabemos que 99,9% não tem condições de arcar com as despesas processuais. E a Constituição assegura que, para aqueles que não têm condições, o benefício assume os custos das despesas do processo, que isso inclui honorários advocatícios e periciais, de forma integral e gratuita. Então, isso é uma questão
que precisa ser enfrentada, nós estamos tentando enfrentar. Especificamente, hoje, a legislação da CLT, modificada pela reforma de 2017, impõe esse ônus ao trabalhador, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o que, na nossa visão, isso importa em uma inconstitucionalidade. E eu dou o exemplo do tribunal ao qual estou vinculado, que é o TRT da 19ª Região de Alagoas. O Pleno tem decisão plenária que é seguida pelos juízes de primeiro grau, entendendo pela inconstitucionalidade material dessa previsão da reforma trabalhista de 2017, no âmbito do controle difuso, a inconstitucionalidade e dessa exigência, desse encargo do trabalhador, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, arcar com os benefícios, arcar com os honorários decorrentes da sucumbência, tanto advocatícios como periciais. Lá na 19ª Região, Alagoas, nós temos o procedimento de adiantar uma parte dos honorários periciais, justamente para que o perito tenha algum valor que possa dar início, enfim, aos trabalhos periciais. Mas ainda efetivamente, e ainda é imposição legal, há essa restrição de determinação de qualquer das partes, inclusive a parte reclamada, antecipe honorários periciais. Teria outros pontos aqui a abordar. A manifestação do Dr. Marcos foi extremamente ampla, muito interessante, mas encerro aqui para permitir ouvirmos o meu dileto amigo desembargador Sebastião e, obviamente, me coloco aqui à disposição para os debates que, eventualmente, se ocorrerem, se for o caso, depois da fala do doutor Sebastião. Agradeço mais uma vez o convite e a atenção de todos. Doutor Walter, muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o nosso debatedor, doutor Sebastião Geraldo de Oliveira, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, juiz do trabalho e mestre em Direito pela UFMG. Doutor Sebastião, o senhor tem 15 minutos também. Tá bom. Boa noite a todos. Inicialmente, eu cumprimento a doutora Flávia Costa, que está dirigindo essa mesa de debate tão enriquecedor, e quero registrar minha satisfação em comparecer nessa associação de peritos, e sempre tenho pregado, quase que a palavra é essa necessidade de aproximação do judiciário com os peritos, que há um ganho recíproco. O juiz precisa de bons peritos, o perito precisa ser valorizado pelo juiz, de modo que isso é uma sinergia positiva que acaba gerando decisões mais justas. E por isso, então, eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês e vejo que tem mais de 100 pessoas aqui, 100 peritos. Isso é muito interessante. A exposição do Dr. Marcos foi, como de fato mencionado, muito abrangente. Eu fico feliz que o Dr. Marcos esteja propondo ampliar a competência do X-Trabalho. Isso é um sinal de gratidão e respeito à justiça, né? Reconhecimento para nós da justiça. E nós já estamos julgando o dano corporal decorrente do acidente do trabalho, a competência nossa. Aquela disposição lá da CLT ficou superada, né? De 1934, e hoje nós já estamos julgando, só que temos muitas lacunas para preencher, especialmente dos baremos, das tabelas de aplicação da reparação dos danos corporais. Eu acho interessante as reflexões que ele colocou a respeito de inversão do ônus da prova, da ampliação da nossa competência. Então, quero cumprimentá-lo pela exposição instigante de temas, alguns deles necessitam de reforma legal, mas é interessante que seja debatido para demonstrar o que o pessoal da área imagina, ou as ideias que alimentam a respeito. Cumprimento também o meu colega, Walter, meu amigo, Walter Pugliese, pela sua colocação, seu debate, e até vai me poupar de fazer algumas considerações
a respeito do que foi feito pelo doutor Marcos, mereciam sim um debate maior, mas quando me falaram que iria ter um encontro com os peritos, eu separei alguns assuntos oportunos do debate, e no final nós podemos debater todos os assuntos colocados pelos os 3 expositores. Então, eu vou utilizar aqui a exposição de uns slides para facilitar a visualização por parte de vocês. Eu quero indagar aí se está aparecendo para vocês aí o slide. Eu acho Está que sim, professor. Pois não. Então, vamos lá. Vejam, a Justiça do Trabalho, desses 16 anos da nova competência, passou por inúmeros debates enriquecedores, grandes controvérsias nesse período, depois daquele célebre julgamento do Supremo de 29 de junho de 2005. No primeiro momento, fomos discutir a questão da competência, o que era competência ou não, se no caso de morte haveria competência mesmo quando o dependente, então, queria ajuizar a ação e não o próprio trabalhador. Isso levou uns 2, 3 anos para resolver. Discussão sobre cumulação de benefício acidentário e benefício das indenizações. Discussões sobre qual é a prescrição aplicável, se era trabalhista ou civil. Discussão sobre se a responsabilidade dependia de provar ou não a culpa, se era objetiva ou subjetiva, agora pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Discussão das ações revisionais nas indenizações por acidente de trabalho. Depois, o advento de novos danos, né? danos extrapatrimoniais, o dano estético, o dano existencial, o dano à imagem. Mas há um assunto que é permanente, que gera controvérsia permanente, que é a prova pericial. E por isso é tão importante esse nosso encontro, partilhar essas ideias com vocês. Que esse assunto é um assunto que todo evento tem dúvida, há discussões e há propostas ou sugestões de aprimoramento. É um tema sempre muito presente, o tema da perícia judicial. Pois bem, então, eu quero concentrar algumas colocações a respeito desse tema da perícia judicial. Vejam, a Constituição exige de todos nós, e ainda bem, que todas as decisões sejam fundamentadas. Todas as decisões sejam fundamentadas. Porque é uma garantia para nós que as decisões tenham um fundamento, senão o juiz poderia se tornar um juiz arbitrário. Ele precisa de julgar procedente ou improcedente e dizer por que decidiu daquela forma. Mas, para isso, eu preciso de quê? As partes também têm direito de provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa. Então, todas as partes têm direito de produzir as provas. O juiz tem obrigação de fundamentar, a parte tem o direito de produzir as provas, e o juiz, quando vai apreciar uma prova pericial, ele tem obrigação de indicar os motivos que ele está considerando ou não as conclusões do laudo pericial. Veja que a lei distribui encargos para todos, para a parte, para o perito e para o julgador, na hora de fundamentar a sua decisão, na hora de verificar o seu pedido, ou decidir o pedido formulado. Então, eu preciso de uma boa prova para que eu possa fundamentar de forma convincente a decisão que eu vou proferir. Então, o perito é classificado na legislação como assistente do juiz de matéria técnica ou científica. O juiz tem um conhecimento amplo de muitas coisas. O perito tem um conhecimento profundo de determinadas questões e nisso ele vai me auxiliar. O conhecimento do juiz é superficial sobre a matéria médica. O perito é o especialista que vai me assistir, me orientar, me respaldar para que eu possa proferir uma decisão justa. Então, o perito é o fotógrafo, ele vai revelar para mim o que ele viu e encontrou, sem qualquer Photoshop, né, para mostrar a realidade com o seu olhar técnico, percussiente, adequado, para subsidiar a minha decisão. Por isso que ele é um profissional legalmente habilitado.
tem que ser alguém que tenha competência técnica, prevista em lei, né, legalmente habilitado, para fazer aquela investigação. E é especializado no objeto da perícia. Foi exatamente por isso que essa resolução, a lei do ato médico, aliás, ela prevê claramente, desde 2013, a lei do ato médico diz que é privativo do médico a determinar o prognóstico e realizar o diagnóstico da doença, né, e realizar a perícia médica. Isso é ato privativo, exclusivo do médico. Como, por exemplo, é ato exclusivo do médico fazer um atestado de óbito. Nenhum outro profissional tem essa habilitação. A não ser que na região não haja um profissional médico habilitado. E é também competência do médico fazer esse diagnóstico, mas a própria lei ressalva as competências dos demais profissionais que têm atividades que têm alguma área de interação, como biólogo, biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta. Eles podem fazer perícia, mas jamais perícia médica. Perícia fisioterápica, perícia nutricional ou de outra natureza, mas jamais uma perícia médica, e não tem habilitação para isso. Foi exatamente para respaldar isso que essa resolução mencionada pelo colega Walter Pugliese mencionou nessa resolução 2 pontos que eu quero destacar. Ela disse aqui, olha, conforme prevê o artigo 465 do CPC, a perícia com fim de determinar nexo causal, avaliação de capacidade laboral ou aptidão para o trabalho, avaliação de sequela ou valoração de dano corporal, requer atestado de saúde, definição de prognóstico referente ao diagnóstico nosológico, o que é legalmente ato privativo de médico. Isso é uma resolução do Conselho Federal de Medicina do mês passado. Mas veja que essa resolução agora, Walter, ela foi um pouco mais adiante do que a anterior. Ela disse o seguinte: é vedado ao médico participar como assistente de perícia privativa de outra profissão. Quer dizer, não cabe ao médico ser assistente técnico numa perícia, por exemplo, fisioterápica. Mas disse mais no parágrafo 2º. É vedado ao médico realizar perícia médica na presença de assistente não médico. E acrescentou, a anterior já dizia isso, mas acrescentou nessa isso aqui, ó. Nesse caso, o médico perito deve suspender a perícia e informar imediatamente ao magistrado sem impedimento. Exatamente pela falta de habilitação que tem o profissional não médico para discutir uma questão médica. Se a questão é técnica e há uma lei indicando que isso é privativo de determinada profissão, não teria cabimento discutir com outro profissional. E não falo isso tão somente por uma questão corporativa, até porque não sou médico. Eu falo isso pela questão do conhecimento. O doutor Leandro, que é estudioso do assunto, professor também lá onde eu leciono, já mencionou para a gente, comparou os currículos da formação do médico com os currículos dessas áreas afins, a carga horária, a profundidade é muito diferente. Por isso que é um ato privativo do médico e ele que deve direcionar isso. Achei interessante o perito poder, e está indicando agora essa resolução, que eu vou suspender a diligência. Eu não vou fazer a perícia com um profissional que não é da área médica. É um dado interessante que devemos mencionar. Talvez vocês vão objetar o seguinte, Flávia. Mas alguns tribunais, até o TST, às vezes têm julgado. Tem sim, eu vou explicar por quê. Primeiro que essa perícia não é determinada legalmente como é insalubridade e periculosidade. O juiz pode até julgar um caso de trabalho sem a perícia, por exemplo. Então, se o processo está tramitando há 5, 6, 7 anos, chega lá no TST, anular e começar do zero lá na primeira instância, ele vai julgar com os demais elementos e, de alguma forma, entre aspas, salvar o processo. Porque aquela perícia não é obrigatória, não há nulidade, e muitas vezes pode sim ajudar como um subsídio adicional a informação trazida, por exemplo, um fisioterapeuta. Por isso que, às vezes, o pessoal tem salvado alguns processos dessa natureza, mas o ideal é ato privativo de médico, o médico é que deve fazer esse nexo causal e ele que vai avaliar o dano corporal existente.
Por isso que a própria lei, o CPC, menciona, veja bem que o CPC de 2015 trouxe, eu destaquei aqui em vermelho, alguns acréscimos que foram inseridos na reforma do Código de Processo, que cabe ao perito, além de indicar o método utilizado, esclarecer se aquele seu conhecimento é geralmente aceito pelos especialistas da sua área de conhecimento, porque senão pode ser um palpite, ou uma ideia até mirabolante, ou até uma tese, mas que não tem acolhida no meio, suscitada por aquele perito. Não, ele deve atuar naquilo que predominantemente os especialistas da sua área de conhecimento aceitam, para perceber se aquele é o consenso da área científica que ele está atuando. Deve indicar a resposta conclusiva e indicar os motivos pelos quais alcançou suas conclusões, sem emitir opiniões pessoais. O perito não tem que atuar com emoções. Lamentavelmente, o absurdo da postura do empregador ou do trabalhador, isso não cabe ao perito, ele é um fotógrafo. Ele vai transmitir para o juiz aquilo que o seu olhar clínico detectou. Não cabe a ele emitir opiniões pessoais, foi trazido pelo Código Civil de 2015 e acho adequado que tenha sido desta forma. Ainda novidades que nós temos aqui, e já que eu estou falando para peritos, não quero perder a oportunidade de dizer o seguinte: olha, nós temos uma dificuldade de avaliar a extensão do dano, de mensurar a reparação. Porque veja o que diz o Código Civil. O que se indeniza no acidente de trabalho? A importância do trabalho para o qual se inabilitou ou da depreciação que o trabalhador sofreu. É esse o comando que nós vamos reparar. Veja que as tabelas indicadas não apontam, as tabelas da SUSEP, que é a mais utilizada, não considera idade, não considera o grau de instrução, se onde reside aquele trabalhador tem acessibilidade ou não, se há outras repercussões. Por isso que a reparação do dano, que é o instituto mais amplo, que se orienta pelo um ditado antigo, uma parêmia jurídica, é o seguinte: restitutio in íntegro, ou seja, restituição integral do prejuízo, eu devo considerar tudo isso, que as tabelas não indicam. Por isso que o laudo pericial, já que não temos ainda no Brasil uma tabela de reparação de dano corporal, o laudo deve me assessorar com essas indicações. E aqui é uma questão nova que eu estou conclamando que vocês nos ajudem. Que veja, Flávia, a CLT introduziu em 2017 uma nova figura jurídica, o dano existencial. Dano existencial. Então, veja bem, cabe, isso aqui está na CLT, 2017, reforma trabalhista, indenizar o dano sofrido na esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica. Então, veja esta evolução. Antigamente, nós ficamos muito tempo discutindo se caberia acumular dano material e dano moral. Isso, desde 92, o STJ pacificou. Depois, ficamos discutindo se caberia acumular dano moral e dano estético. Em 2009, pacificou que é cabível. Agora, surge a reforma e fala o seguinte: olha, cabe acumular dano moral, dano existencial e até dano estético, se for o caso. O laudo vai me ajudar a definir isso. O que é o dano existencial? A lei não definiu. A lei poderia dizer: considera-se para os fins dessa lei dano existencial o seguinte. Não disse. Como é que vamos aplicar isso, então? Como indenizar um dano existencial? Teremos que buscar na sua origem. A origem é italiana. A origem sul-americana é o dano ao projeto de vida. É uma figura muito próxima, mas não é exatamente a mesma. Então, toda a construção doutrinária do dano existencial veio da Itália. E aí eu estou dizendo isso que vocês podem nos ajudar. Eu tenho aqui o conceito que eu coloquei no meu livro do dano existencial. Vejam, o que é o dano existencial? Ocorre o dano existencial na relação de trabalho quando o ato lesivo
provoca uma alteração não programada na rotina de vida da vítima. Por exemplo, ela vai ter que andar numa cadeira de rodas, vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que ter uma pessoa para auxiliar sua alimentação, seus movimentos. Enfim, uma rotina não programada, não esperada, prejudicando suas escolhas, não vai poder mais praticar um esporte, por exemplo, ou está limitada a sua locomoção. Estou colocando os casos mais graves, mas há vários tipos. Suas preferências e opções de lazer, o desenrolar natural da sua agenda diária, com imposição de um roteiro de sobrevivência não desejado. Por isso que é um dano existencial, por quê? Compromete a qualidade de vida, compromete o projeto de vida, compromete a existência. A sua existência, a partir daquele fato, ficou arruinada, comprometida, passou a fazer ajustes ou adaptações não desejadas, inesperadas. Seus hábitos e o modo de desfrutar o tempo livre são afetados pelo ato danoso, sobrevindo a necessidade de ajustes, adaptações ou restrições temporárias ou permanentes, com real prejuízo para a sua qualidade de vida. Isso eu coloquei na última edição do meu livro, como um conceito doutrinado que é o dano existencial. Se quiserem uma definição mais concisa, eu coloquei também esta aqui. Constata-se o dano existencial quando a vítima não pode mais fazer o que antes fazia. Terá que fazer agora o que não queria. Fará diferente o que habitualmente fazia. Ou fará doravante o que antes nunca fazia. Ou será auxiliada para fazer o que sozinha faria. Nessas situações, estamos diante de um dano existencial. Então, vejam o nosso desafio que os peritos vão nos ajudar. Nós temos aqui agora um dano patrimonial decorrente do acidente de trabalho, né? Um dano patrimonial, que é o dano emergente de lucro cessante, isso aqui é tradicional, é cálculo monetário, é mais fácil. Mas teremos aqui um dano extrapatrimonial, que seria o dano moral no sentido amplo, que pode ser o dano estético, o dano moral estrito e o dano existencial. Mas aí eu sei que a Flávia vai me perguntar, mas tudo bem, o dano estético eu até compreendo, alterou a feição, a fisionomia, mas como é que eu diferencio o dano moral do dano existencial? Como é que eu vou identificar um e outro na hora de julgar? Como é que eu vou responder quesitos sobre isso? É um desafio para nós. Por isso que eu coloquei na última edição do livro algumas sugestões, que esse é um papel que a doutrina vai ter que fazer. Cabe à doutrina e à jurisprudência criar as diferenças. Então, veja as diferenças que eu já detectei. Veja bem, o dano moral é mais um sentimento da sua esfera íntima. O dano existencial já é um impedimento da vida de relação. Altera a sua vida de social, profissional, a vida de relação. Aqui é mais um sentimento, aqui é mais um impedimento. O dano moral é mais um... Ele compromete o equilíbrio emocional, traz angústia, desconforto, desânimo, tristeza, vexame, humilhação. Já o dano existencial, um pouco diferente, ele compromete a fruição do seu modus vivendi, a sua maneira de viver, o seu lazer, o seu convívio, o seu esporte, a sua religião, a sua arte, o seu laço social do seu dia a dia. Então, esse aqui é mais o equilíbrio emocional, aqui é a fruição das atividades do seu dia a dia. O dano moral, ele afeta as sensações de bem-estar imediato. Por isso que ele até é mais transitório, porque depois a pessoa se habitua com aquela nova situação. A revolta vai se acalmando, ele descobre outras situações, outras possibilidades na vida. Esse é o dano moral. Mas o dano existencial, ele afeta não as sensações, mas as aspirações do projeto de vida, da sua autorrealização. Por isso que ele é mais duradouro, esse dano existencial. O dano moral é um sentimento dolorido. O dano existencial seria o não mais poder fazer frustrante. O dano moral causa uma revolta, abatimento pelo dano injusto. E o dano existencial gera uma reprogramação compulsória do seu modo de viver, seu projeto de vida.
Bem, isso aqui é um esforço de raciocínio, de pesquisa, de meditação, de estudar o Instituto e tentar colocar diferenças para a gente começar a construir. Eu sei que é um pouco arriscado fazer incursões do que é novo, criar uma picada numa floresta inexplorada, mas temos que arriscar. E, de alguma forma, eu já identifiquei essas diferenças que apontam, pelo menos, alguns caminhos dessa distinção entre o dano moral e o dano existencial. Logo, certamente, o perito vai poder aprofundar na área de vocês aí, de criar perícias especializadas em avaliação de dano existencial, considerando até a experiência italiana, experiência peruana. O Código Civil da Argentina tem um artigo sobre dano ao projeto de vida, para a gente aprofundar meios de avaliar esse dano existencial. Ainda uma questão que eu achei que não dava tempo, consultei a Flávia, que se suprimiu, não, ela falou, não, mantém o tema dos honorários periciais. Sim. Eu vou colocar aqui. Veja, a questão foi a seguinte, depois da reforma trabalhista, foi inserido o artigo 790B na CLT, dizendo o seguinte, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente ao objeto da pretensão, ainda que beneficiada da justiça gratuita. Essa foi a novidade que está se discutindo se é constitucional ou não. Tem uma ação direta de constitucionalidade ajuizada no Supremo Tribunal Federal. O relator, ministro Barroso, aliás, o ministro Barroso pediu vice-relator, foi o Fachin, me parece. Foi proferido o primeiro voto, acolhendo parcialmente, foi pedido vista, já foi devolvida a vista, esse processo está pautado para ser julgado dia 7 de outubro do mês que vem, para definir se isso é inconstitucional ou não, porque a pessoa tem justiça gratuita porque é pobre no sentido, ele tem pobreza no sentido legal, ainda assim vai pagar os honorários da perícia, essa é a discussão que existe. Mas esse mesmo artigo colocou que o juiz deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo CSJT. Vou falar no slide seguinte sobre isso. Ainda, o juiz pode parcelar os honorários periciais, não poderá exigir adiantamento. Veja bem, como disse aí o colega anterior, o Álvares, foi uma reforma para dificultar a Justiça do Trabalho e a própria atuação do perito. E ainda, veja bem, aqui diz o seguinte, somente no caso de que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa da perícia, só aí que a União vai pagar. Ou seja, se o empregado ganhou horas extras, ganhou insalubridade, mas perdeu a perícia de acidente de trabalho, ele vai utilizar o que ganhou para pagar, ou pelo menos uma parte para pagar a perícia. Isso agora é da lei, foi expresso na lei, que foi uma novidade também. Mas aqui teve uma questão que me preocupou muito na época. Quando saiu isso, falei, gente, e agora? Como é que nós vamos ter peritos de qualidade? Porque, especialmente esse aspecto aqui, ó, o 790B, parágrafo 1º. Ao fixar os honorários, o juiz deverá respeitar o limite máximo estabelecido no CSJT, Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Mas vejam, e aí saiu uma resolução em 2019, a 247, que fixou o seguinte, em caso de pagamento com recurso vinculado à gratuidade judiciária, o valor dos honorários será, no máximo, R$1.000, que o juiz vai fixar considerando a complexidade, o nível de especialização, o lugar e o tempo, etc. Disse ainda que poderia até fixar um valor superior, mas, nesse caso, deveria o presidente do tribunal autorizar. E aí muitos juízes começaram a fazer o seguinte, olha, como o artigo 790B fala que o juiz deve respeitar o limite estabelecido do CSJT, e o limite CSJT é R$1.000, então todas as perícias, o limite máximo é R$1.000. Fiquei muito incomodado, preocupado com isso, assim, de perdermos bons peritos. E ainda, veja bem, quando eu comparei com o CPC menciona o seguinte, olha, 95, parágrafo 3º, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade do beneficiário da gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com os recursos da União, e aí menciona hipótese, ou seja, só nessa hipótese, que o valor será fixado conforme a tabela do respectivo tribunal.
ou pelo CNJ. Falou, olha, se no CPC só há teto para gratuidade e justiça, por que vamos aplicar agora na Justiça do Trabalho teto para todos os casos? Eu acho que a interpretação desse 790B tem que ser no sentido de quando for justiça gratuita, não nos demais casos. Fiquei muito preocupado com isso. O Leandro também, professor, me avisou que estava ocorrendo isso nas varas. Eu estava em Brasília um dia, por sorte, por acaso, encontrei um ministro membro do CSJT, apresentei para ele a situação, falou, essa resolução vai impedir bons peritos, vai limitar. Ele compreendeu a minha colocação, deixei até um exemplar do livro com ele lá, onde eu trato desse assunto no meu livro. E aí, também ficou preocupado com a questão. E depois, para corrigir isso, logo, essa resolução foi em 2019. Aí, Walter, para corrigir isso, ele conseguiu inserir uma emenda nesta resolução, o parágrafo 3º, dizendo o seguinte, os limites estabelecidos neste capítulo não se aplicam às perícias, traduções e interpretações custeadas pelas partes, nas quais os honorários serão arbitrados e pagos nos termos da legislação vigente, em consonância com os critérios avaliados pelo magistrado. Então, o limite de 1.000, por essa resolução do CSJT, é tão somente para questões de justiça gratuita. Para as demais perícias, não há limite. Até porque, como é que vai tabelar um trabalho de um perito? Eu não sei se é uma perícia plurima, se é uma perícia muito ampla. Então, se eu colocasse a 1.000, eu estaria criando muito embaraço e dificuldade, e essa perícia não é custeada pela União, é custeada pela parte. Felizmente, essa resolução do CSJT de um órgão de cúpula do Poder Judiciário Trabalhista, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, inseriu em 2020 esse parágrafo 3º para solucionar essa questão. Bem, o meu tempo deve estar terminando, e eu só quero... eu vi o Álvares comentando, então, enquanto ele falava, eu busquei esse slide aqui, não estava nem na minha apresentação, não, mas uma colocação que ele mencionou da grande questão brasileira da precarização trabalhista. Então, eu só acrescentei esse último slide aqui para mencionar aspecto que preocupa, e eu sei que preocupa a Ana Marta também, o Pugliese, o diretor lá sabe disso. Vejam, o Brasil, esse dado aqui é de maio de 2021, o Brasil tem uma população 213 milhões de habitantes. Dessa população, em idade ativa, nós temos 177 milhões, 14 anos ou mais. Idade que pode trabalhar, acima de 14 anos. 177 milhões. Desta população, o que está fora da força de trabalho, nós temos 91 milhões. Seja por desemprego, por desalento, ou pessoa que cuida só de casa, enfim, várias situações de pessoas em idade ativa, fora da força de trabalho. 91 milhões de pessoas no Brasil. Quando fala de desemprego é de 15 milhões, isso é só aqueles que estão procurando emprego, não dos desalentados, daqueles que estão por outra situação, no subemprego, alguma outra situação. Agora, vejam, a população ocupada, portanto, em maio, é só de 87 milhões. Nós temos idade ativa 177 milhões, ocupado 87 milhões. Agora, vejam, sem registro formal, sem carteira assinada, doméstico, empregador e trabalhadores por conta própria, sem CNPJ, 37 milhões. Agora, quando eu pego a população ocupada que tem registro formal, é apenas 50 milhões. Só 23% da população brasileira. Se eu somar, portanto, estão fora da força de trabalho, mas sem registro formal, eu tenho 128 milhões. Agora, por isso que essa população, verdadeiramente os cidadãos que pagam impostos, que atuam formalizado, eles têm que cobrir todas as despesas dos demais, que os demais utilizam iluminação pública, escola pública, serviço público, utilizam o SUS, mas não contribuem.
cria, portanto, esse grande disparate da situação. Por isso que a não formalização, a precarização, sobrecarrega todos que estão formalizados. Quando eu vi a fala do Álvares, eu quis trazer isso para completar a exposição. Bem, pessoal, tudo que eu falei está nesse livro aqui, a 12ª edição, foi lançado agora em março de 2021, com 816 páginas, e também estou ministrando um curso lá no Trabalho Notável sobre expert em indenização por acidente de trabalho. Esse curso, periodicamente, estamos ministrando ele lá. Eu agradeço pela oportunidade e devolvo a palavra à Flávia para a continuação do evento. Professor Sebastião Geraldo, muitíssimo obrigada pela apresentação do senhor. Eu gostaria de informar a todos os participantes que, em razão, né, do passar do tempo, né, já são 21h31, nós vamos direcionar as perguntas, tá, aos nossos debatedores e palestrantes e responderemos a vocês por e-mail. Eu gostaria de agradecer novamente aos nossos excelentíssimos doutor Sebastião Geraldo, doutor Walter Pugliese e ao doutor Marcos Alvarez, que com brilhantismo participaram da nossa sessão clínica. E gostaria de convidar a todos, né, para as nossas sessões que acontecem nas segundas terças-feiras do mês, sendo que, excepcionalmente, em outubro, em razão do feriado do dia 12, a nossa sessão será no dia 19 de outubro, e a gente vai ter a temática polêmicas da perícia de insalubridade em tempos de Covid. Já temos a nossa palestrante confirmada, que é a Fernanda Anac Vieira, que é engenheira de segurança do trabalho, mestre em trabalho, saúde e ambiente pela Fundacentro de São Paulo. Eu gostaria de passar a palavra para a doutora Elisete Rocha, a presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica Regional Minas Gerais, para a gente encerrar a nossa sessão. Novamente, gostaria de agradecer a todos que participaram e informar que essa sessão estará disponível no canal do YouTube. Gostaria de agradecer, né, essa enriquecedora sessão ao nosso ilustre colega, doutor Marco Alvarez, excelentíssimo doutor Sebastião, desembargador doutor Sebastião, doutor Walter. E eu só queria quebrar um pouquinho a sessão, se já falaram para nos ajudar, é uma dúvida que tem surgido sempre nos grupos, né, o desconhecimento dos juristas pela especialidade de medicina legal e perícias médicas. Então, gostaria, às vezes a gente vê que o colega é designado no processo e o juiz, até mesmo o advogado, destitui o colega pedindo um especialista na área. Então, assim, o que os senhores acham, né, que a gente poderia, para a sociedade, né, para a Associação Brasileira de Medicina Legal, a nacional e a regional, poderiam fazer para divulgar mais especialidade, para ter maior conhecimento, né, dessa nossa área? A gente teve até recentemente um caso aqui de um edital que pediu especialidade em todas as áreas, mas na área mesmo da perícia médica, medicina legal e perícia médica não foi solicitado. Então, poderiam dar pelo menos essa dica para a gente, um conselho? Bem, o Walter, ele é diretor da ANAMATRA, Associação Nacional de Magistrado Trabalhista, né? Eu acho que o que nós precisamos fazer é essa interação, porque, a rigor, vocês médicos não conseguiram que os engenheiros conseguiram, uma lei do engenheiro de segurança do trabalho. Não existe uma lei do médico do trabalho. Existe resoluções, existe NRs que tratam disso, mas não tem uma lei. Houve até um projeto, certa vez, desenvolvido para criar a lei do médico do trabalho. A profissão regulamentada não tem. Então, a perícia elaborada pelo médico não é nula. Agora, a do especialista é muito mais qualificada. Eu prefiro a do especialista que estudou a patologia ocupacional, que analisou todos os meandros a respeito da etiologia dessa doença, a fisiopatologia da doença, tudo ele tem aqui analisado.
Agora, o médico que às vezes pega por ser amigo ali, para quebrar um galho, ele não tem conhecimento para fazer uma perícia. Veja o caso da Covid agora, com tantas novidades. Exige aprofundamento. Eu gastei 50 páginas no capítulo novo sobre a Covid, exatamente porque é um tema novo. E as sequelas da Covid que virão? Como avaliar isso? Como analisar o nexo de causalidade? Então, não é um trabalho para amadores, é um trabalho para especialistas. Acho que essa interação, o nosso trabalho conjunto é que deve atuar. Vocês devem procurar as associações de juízes, sempre que for possível, inclua magistrado no evento de vocês, e eu conclamo ao Pugliese também para que os eventos das associações incluam peritos, eu sempre que possível faço isso, exatamente para cada um perceber a atuação do outro. Nós precisamos aqui não somente flertar, mas ir um pouco além do flerte, né? Uma aproximação mais íntima para benefício da causa comum. Acho que aí é um casamento de conveniência que dá certo. Pugliese. Eu vou aproveitar para solicitar aos nossos palestrantes que façam as suas considerações finais, por gentileza, Dr. Marcos Alvarez, Dr. Walter Pugliese e professor Sebastião Geraldo. Eu já aproveitando que eu estava com a palavra, eu agradeço a oportunidade, foi muito gratificante, é muito bom saber que vocês estão aí na linha de atuação para reparar as injustiças nos acidentes de doenças ocupacionais, e fiquei muito lisonjeado de participar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor. Não sei se vou aproveitar aqui. Muito bom, parabéns para você. E quem é que... Vou aproveitar aqui a oportunidade e apenas complementando o que o Dr. Sebastião falou, é interessante que os peritos se apresentem não só nas associações, sugeriria também nos próprios tribunais, para que, com certeza, nós, juízes do trabalho, precisamos muito de peritos especialistas, de peritos especializados nas novas questões médicas que estão surgindo. Isso é importantíssimo. Uma outra situação que é importante, que é que os peritos se cadastrem. Hoje há um cadastro específico no CNJ que permite que o magistrado lá busque aqueles peritos com aquelas especialidades para fins de designação. Tá certo? Eu, mais uma vez, agradeço imensamente, muito honrado de ter participado dessa 5ª sessão e me coloco sempre à disposição para, enfim, participar de outros eventos. Agradeço, uma boa noite a todos. Boa noite, muitíssimo obrigada, doutor Sebastião Geraldo, doutor Walter Pugliese. Agora, doutor Marcos, para as considerações finais do senhor, por favor. Olha, eu só tenho a agradecer. Foi uma noite magnífica, adorei ter participado. Essa aproximação com o judiciário é uma meta de todos nós buscamos isso de uma forma muito intensa, não vejo saída para as questões periciais que não seja essa aproximação. Eu concordo que na minha fala eu abordei inúmeras questões, mas isso se dá exatamente pela ansiedade de tentar aproveitar ao máximo essa oportunidade para colocar esse assunto em discussão. Eu saio daqui lisonjeado, agradeço muito essa oportunidade, agradeço muito a participação dos senhores. Bom, então, após as considerações finais de todos os nossos convidados, mais uma vez, nós gostaríamos, eu falo em nome da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica Regional Minas Gerais, da nossa comissão científica, nós gostaríamos de agradecer a participação de todos e, principalmente, dos nossos palestrantes que abrilhantaram o nosso evento. E fica o convite para a próxima sessão clínica. Nós estamos à disposição de todos, nós da Comissão Científica da ABML-PM Minas Gerais. Boa noite a todos
nos desculpem pelo delongar do horário, mas eu acho que valeu a pena cada instante dessa nossa sessão. Muitíssimo obrigada. Um abraço. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite.